Muito bem, vamos bater um papo sobre como identificar em qual segmentação a pessoa está, o paciente está, para que ele possa receber, você, terapeuta, possa direcionar a abordagem devida, correta, que vai propor, né, a maior escala de resultados. Quando falamos de segmentação, nós estamos falando daqueles três tipos básicos de divisão de categoria de pacientes. Dentro das terapias, uma pessoa que busca, que precisa de acompanhamento ou de uma abordagem terapêutica, essa pessoa está em uma dessas três categorias, que dizem respeito também, né, fazem referência ao momento de relação do paciente com o problema. Todo paciente, toda pessoa se relaciona com seus problemas de formas diferentes e conseguimos agrupar essas formas em basicamente três. Você pode estar se antecedendo, se antecipando a um problema, você pode estar enfrentando no momento em que ele acontece, ou você pode estar enfrentando depois que o problema já se instalou na sua vida. Então, nós damos nomes, eu vou colocar aqui na tela. Olha só, dizemos que a primeira segmentação são os pacientes que estão buscando desenvolvimento pessoal. Eles querem antecipar, prevenir, eles querem se desenvolver pessoalmente para que, quando alguma situação desafiadora acontecer em suas vidas, eles já estejam prontos para isso. Um exemplo rápido aqui, apenas como um lembrete: pacientes que, num mundo ideal, procuram por um terapeuta porque eles serão pais, mães, sairão de casa, alguma transição, alguma mudança relevante, significativa, que proponha, né, um novo território emocional e comportamental, vai acontecer na vida dessa pessoa. Ela já sabe disso. Ou então ela quer que aconteça. Eu quero ser promovido na minha empresa para me tornar gerente, diretor, e aquele cargo ele vai exigir mais ou diferentes competências emocionais de mim. Então eu espero virar gerente para depois me tratar da pressão que aumentou. Imagina, eu vou ser pai, maternidade, então eu certamente terei que ter mais paciência do que eu tenho hoje. Vou entrar num relacionamento, vou me casar, vou me mudar de país, de cidade, vou sair da casa dos meus pais, enfim, tantas mudanças que a vida propõe para gente. E em um mundo ideal, as pessoas deveriam buscar por terapia antes do problema acontecer, concorda? São as pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal. Bom, mas tem a segunda categoria, que são as pessoas que não procuraram por desenvolvimento pessoal, mas reconhecem que precisam de ajuda durante a fase em que estão, né, enfrentando aqueles traumas, aquelas situações que eles não se prepararam. Então, uma pessoa que está vivendo uma dessas fases que eu dei de exemplo antes, e ela reconhece, olha, não estou preparada para isso, busca por um tratamento onde o terapeuta vai acompanhar a adaptação, né, em tempo real, a adaptação para aquele novo cenário ou a digestão dos impactos traumáticos que já começaram a acontecer em um mundo ideal, também não tão ideal, ideal é esse aqui, né? Mas em um mundo aceitável, uma pessoa quando ela termina de passar por uma mudança que ela não se preparou, terminei um relacionamento, ou terminaram comigo, fui demitido, fali, alguma coisa emocionalmente significativa aconteceu, impactante aconteceu. O que essa pessoa deveria fazer? Buscar terapia. Ir direto para o terapeuta. E não ir para casa, chorar, enfim. Se a pessoa não tem competência para lidar com aquela situação emocional, ela não aprendeu, ela deve buscar ajuda. Da mesma forma, falou, olha, eu cortei o meu braço, está sangrando, mas eu não sei dar pontos, eu não sei suturar o meu braço. O que eu devo fazer? Vai para o pronto-socorro, vai para o hospital, porque algum enfermeiro, um médico, alguém vai te atender e vai fechar aquele ferimento para você. Então, emocionalmente ou mentalmente, as pessoas deveriam pensar dessa mesma forma, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, nós temos a terceira demanda, que representa 90% da demanda, né, terapêutica do mundo, que são as pessoas que
não buscaram preventivamente, não buscaram reativamente e agora precisam buscar ajuda para vencer um problema que se tornou maior do que ele precisaria. Então, em resumo, uma curiosidade. Os nomes que nós damos para as doenças, né, mentais, emocionais, comportamentais, enfim, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar, vício, toque, enfim, todos esses rótulos, eles dizem respeito a pacientes que estão nessa etapa. A grande maioria do mundo, da demanda do mundo, é para a superação de traumatizações. Mas aqui foi só um resuminho. Essas três categorias, tá? Elas possuem abordagens específicas para terem mais resultados. Por exemplo, a psicanálise de forma clássica, sem revisões ou adaptações, ela é muito eficaz para ajudar pacientes aqui, olha, e até na fase 2, mas não na fase 3. Um paciente que já está com uma reação de transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, algum transtorno de identidade, algum transtorno de personalidade, tratar essa pessoa com uma abordagem que não é devida para essa categoria, essa segmentação, vai trazer pouco resultado. Tá. Mas o nosso tema aqui nessa aula, nesse vídeo, é sobre como identificar. Então vamos entrar nele, tá? Existem pré-requisitos antes de eu te entregar como você faz, terapeuta, para identificar se o seu paciente ou se esse futuro paciente, a pessoa acabou de chegar até você e falou, olha, eu preciso de tratamento. A primeira coisa que você faz é, poxa, deixa eu ver se eu estou apto a tratar esse paciente, certo? Assim como em outras áreas da saúde, depende da sua especialização. A não ser que você domine abordagens direcionadas, né, para as 3 áreas. Mas, de qualquer forma, você vai precisar classificar esse paciente, tiver onde que ele está, saber como que eu vou conduzir a melhor abordagem para ele. Para falarmos sobre isso, nós temos pré-requisitos. Preciso alinhar com você aqui 3 pré-requisitos. Vamos só alinhar, porque aí quando eu explicar como nós aplicamos esses pré-requisitos, você vai entender com facilidade. O primeiro deles é que existe uma diferença, pelo menos entre nós aqui, ok? Para estudar esse tema, nós vamos combinar que existe uma diferença entre sofrimento e incômodo, tá? Naturalmente, sofrimento vai remeter a um tipo de incômodo mais intenso, mais exagerado. O incômodo é algo que dói, mas não causa sofrimento, tá? Nós vamos distinguir essas 2 palavrinhas aqui. Um outro conceito é de que existe, né, pode existir ou não o controle consciente sobre esse sofrimento ou esse incômodo. Então, essa informação ela é relevante para a gente. Primeiro, essas informações, né? O meu paciente, ou o meu futuro paciente, ele está sofrendo ou ele está incomodado? É um pouco abstrata a diferença, mas essas 2 palavrinhas elas tendem a extremos assim distintos, diferentes dessa régua de medir, né, de aferir o sofrimento. Olha, é pouquinho, é um incômodo, é muito, é um sofrimento. E essa outra informação, o meu futuro paciente, ou atual, né, ele tem controle sobre esse sofrimento, sobre esse incômodo. E ter controle, basicamente, tá, vai se referir a eu consigo desligar isso? Tem algo que eu possa fazer que ocasiona a redução ou até a neutralização, mesmo que seja temporária, desse sofrimento ou desse incômodo? Eu consigo desviar o meu pensamento? Eu consigo fazer outra coisa? Aí eu tenho um nível de controle. Detalhe, essa informação ela não é binária, ela não é apenas 8 ou 80, 0 ou 1, ela é fracionada. Uma pessoa pode virar e falar, olha, em algumas situações eu tenho controle, em outras situações eu não tenho. Eu tenho controle, mas demora muito. Eu tenho que. Ou então, não, eu não tenho controle, tenho que tomar remédio, por exemplo. Eu tenho que. Enfim, não tem nada que eu faça, né? Além de orientações médicas, medicamentosas, que, né, me façam conseguir aliviar, né, isso aqui. Ou então eu tenho que esperar passar. Não tenho controle. E outro conceito é o de transtorno. O que é que nós vamos chamar de transtorno nessa aula aqui, nesse vídeo? É o sofrimento, tá? Que tem vida própria.
que é essa vida própria? Vamos classificar em dimensão, em intensidade, melhor a palavra, tá? E autonomia. Então, quando uma pessoa fala conosco assim, fala, olha, eu estou com saudade de alguém. Isso é um problema? Pô, depende. A situação, o momento em que essa pessoa está, ela remete a ter saudade de alguém? Ah, sim, minha esposa viajou, meu marido viajou, meus filhos viajaram, eu tô com saudade, tá tudo bem. É um sofrimento isso, mas tá tudo bem, porque está no seu contexto, no seu momento atual de vida, algo está acontecendo para gerar essa situação. Ah, eu tô com raiva, roubaram meu celular. Ah, eu tô arrependido, tomei uma decisão que me gerou um transtorno, gerou, não vou usar a mesma palavra não, né? Me gerou uma consequência ruim aqui. A gente sempre olha primeiro isso. Você está, o paciente, né, está reagindo emocionalmente de acordo com algo que tenha acontecido ou esteja acontecendo. Existe uma coerência, então não é um transtorno, ok? Reação é uma resposta, que esperamos, inclusive, que exista. Agora, se o paciente diz, olha, eu estou tendo mais saudade do que eu deveria, é estranho o tanto de saudade que eu estou sentindo, é estranho o tanto de raiva que eu estou sentindo, é estranho o tanto de tristeza que eu estou sentindo, medo, eu estou com medo daquele cachorro. Mas olha, o cachorro está amarrado, o cachorro está preso, o cachorro está... Pois é, justifica você ter medo? Vamos colocar numa régua meio que abstrata aqui. Ah, justifica de 0 a 10. Né? Eu não posso ser imprudente também, querer passar a mão no cachorro lá. Mas seria coerente ter um medo 2 daquele cachorro. E eu tô com medo 10, tô com pânico daquele cachorro. Opa, então eu tenho caracterização de transtorno aqui. Ah, tô morrendo de medo daquela piscina, mas eu nem entrei nela. Justifica ter medo da água? Justifica, poderia cair lá dentro e tal, não sei nadar, então eu tenho um medo 3, 2, 1, e eu tô com medo 8, 9. Caracterização de transtorno. Então, sempre que a reação, a resposta emocional, ou comportamental também, ela é mais intensa do que o estímulo, nós temos uma caracterização de transtorno. Mas eu disse que não é só a intensidade, é a autonomia também. A autonomia diz respeito a ausência ou presença de estímulo. Quando alguém diz, eu tô com saudade, mas ninguém foi embora. Tô sentindo uma angústia, mas nada aconteceu. Aparentemente, nada aconteceu. Tô com raiva, mas não aconteceu nada. Não aconteceu externamente, né? Internamente aconteceu. Mas, enfim, isso não está à vista para o paciente. Então, se não há uma justificativa plausível para que aquela sensação esteja sendo percebida, então nós temos uma caracterização de transtorno por autonomia. Aquela reação emocional, ela demonstra ter uma certa autonomia. Ela escolhe quando ela aparece e ela escolhe quando ela vai embora. Não adianta fazer nada assim, mentalmente, pelo menos, eu não tenho tanto controle. Vamos voltar aqui para a nossa tabelinha. Nossos 3 itens, até porque esses 3 itens, eles aparecem, né? Eles vão aparecer agora cruzados, tá? Eu posso ter né, para caracterizar um transtorno, eu necessariamente não tenho controle sobre a intensidade ou sobre a autonomia. Então, eu tenho um transtorno. Não justificaria ter um transtorno se eu controlo aquele sofrimento. Então, eu tenho um cruzamento dessas palavras. Mas, por enquanto, né, vamos só deixar alinhados esses conceitos. Tudo bem? Diferença entre... existem, né, essas distinções, essas diferenças. Uma coisa é um sofrimento, outra coisa é um incômodo. Existe ou não a possibilidade de uma pessoa controlar esse sofrimento ou incômodo, e existe essa caracterização de transtorno, que é quando nós temos uma resposta em intensidade maior, tá, do que o estímulo, ou uma autonomia também presente. Bom, e agora como é que nós identificamos? Agora sim, como é que nós identificamos se o nosso paciente... Basicamente, nós temos que checar o seguinte, ó. As pessoas que são pacientes para abordagens de desenvolvimento pessoal, essas pessoas, elas dão sinais, através de anamneses, através de uma entrevista, elas dão um sinal de que elas não estão sofrendo, elas estão incomodadas com a possibilidade de algo. Geralmente elas estão remetendo ao futuro.
Ah, isso vai acontecer. Ah, vou ter que voltar para casa do meu pai. Ah, vou ter que fazer isso. Vou ter que trocar de escola. Vou ter que fazer. Isso está me incomodando. Mas não é um sofrimento. Isso está me incomodando. Ou então a pessoa pode realmente estar antecipando muito, né? O que seria o que eu brinquei antes de mundo ideal. Ah, eu vou me casar. Sei lá. E eu não tô nem incomodado com isso, não. Vou precisar sair da casa dos meus pais. Eu não tô nem incomodado com isso, não. Mas mesmo antes do incômodo aparecer, eu já quero me preparar para isso. Mundo ideal, né, dos terapeutas. Se todo mundo tivesse essa educação e essa orientação terapêutica, nem teríamos demanda para a fase 3. E como eu disse, aqui certamente tem mais de 90% da demanda de terapia no mundo, porque as pessoas não têm a educação, a cultura, a orientação de buscarem terapeutas no momento certo, que seria aqui ou no máximo aqui. Mas vamos lá. Então, a pessoa não tem sofrimento. Vamos aqui, ó. Não tem sofrimento. Tem controle. Ela tem controle sobre o incômodo e não tem caracterização de transtorno. Então, eu tenho um paciente para uma abordagem de desenvolvimento pessoal. Se eu aplicasse, por exemplo, neuroterapia com hipnose, método Midas, nesse paciente, não seria o mais indicado. Uma bazuca para um alvo pequeno, enfim. Não é preciso, não é o ideal. Tá? Então, como é que eu identifico pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal? Elas não estão sofrendo para aquela demanda. Estão incomodadas, tá? Mas elas têm um certo controle até ainda sobre esse incômodo. Então, ou pessoas curiosas, né, que querem desenvolver habilidades mesmo, antecipando totalmente até o incômodo. Adaptação e digestão, como é que eu entendo que uma pessoa está nessa fase? E aqui nós vamos esclarecer uma dúvida que é clássica quando estudamos isso, tá? A confusão entre fase 2 e fase 3 é em casos onde o paciente ele está vivendo uma relação sintomática com o problema, não uma relação de causa. Por exemplo, vou dar um exemplo da confusão. O paciente vira e fala: olha, eu estou em um relacionamento abusivo. Isso é fase 2 ou fase 3? É uma pegadinha aqui. Porque se você não analisar, você pode pensar que é fase 2. Porque você vai pensar assim: ah, a pessoa está em contato com o sofrimento dela. Então é fase 2. Não. Ela está em contato com as consequências do sofrimento dela. Tá? Em outros vídeos, em outras aulas, isso vai fazer mais sentido. Mas só para você entender que tem essa pegadinha, e a explicação que eu vou te dar agora, ela evita essa pegadinha. Então vamos lá. Como é que eu sei que a pessoa está nessa fase 2? Ela está sofrendo, diferente da fase 1, tá? A fase 1 é incômodo. Fase 2, ela apresenta características de sofrimento, mas ela não tem caracterização de transtorno. Ela não tem aquela intensidade exagerada ou aquela caracterização de autonomia. Ela ainda tem ela ainda tem controle. Ela apresenta controle sobre o sofrimento. Então, por exemplo, aquela pessoa que diz assim: olha, eu estou sendo humilhada na escola, eu estou sofrendo bullying na escola, ou no trabalho, entre os colegas, enfim. Eu sofro. Isso não é um incômodo. Isso gera uma descarga emocional muito ruim. Eu não sei lidar com essa situação, ou seja, eu não me preparei para ela. Não sei lidar com essa situação. Eu preciso me adaptar a isso. Eu preciso desenvolver habilidades para lidar com isso. E eu preciso, ao mesmo tempo, digerir o que está me impactando. Mas o sofrimento que eu apresento, ele ainda é compatível com o estímulo. Legal? Então, antes de irmos para o último, revisando até aqui para manter desenvolvimento pessoal, a pessoa não tem sofrimento, ela tem incômodo e ela tem controle sobre esse incômodo. Ou nem tem o incômodo, né? Ela está antecipando totalmente. Na adaptação ou digestão, aqui eu já tenho sofrimento. A pessoa sofre por aquela situação, mas ela tem um controle ou um semi-controle, tá? Pode ser que tenha situações onde a situação seja mais grave, como eu falei, isso aqui não é binário, tá? Isso aqui é fracionado, ela pode virar e falar: olha, em algumas situações eu tenho controle, em outras situações eu não tenho controle, e eu tenho um sofrimento quando isso acontece, eu não sei lidar com essa situação, e aí eu tenho um paciente de fase 2, ele está buscando se adaptar, não tem necessariamente uma traumatização instalada, né, sendo ativada.
E por último, fase 3. Talvez ficou até mais fácil agora, né? Na fase 3, eu tenho necessariamente sofrimento com dificuldade ou neutralização de controle, caracterizando um transtorno. Então, se um paciente chega e fala, olha, não, o que eu quero tratar com você não é um incômodo, não. O que eu quero tratar com você é algo realmente que me faz sofrer. Eu não tenho controle sobre isso, não. Pelo contrário, isso me controla. Para eu não sofrer, eu tenho que tomar algum medicamento, eu tenho que ceder a algum recurso. Sozinho ou sozinha, eu não tenho condições de lidar com isso. Eu não tenho controle, eu não domino esse problema. Tá? Eu não tenho como lidar com ele. Ele me controla. E ele tem uma ou as duas, né, características. Ele tem mais intensidade do que deveria e ele tem essa estranheza de, por exemplo, eu não sei por que ele apareceu, por que não apareceu. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagina uma pessoa, vou dar um exemplo que seria mais difícil de detectar. Imagina uma pessoa que tem uma dependência de tabagismo, né, tem um vício em cigarro. Essa pessoa vira e fala, eu quero me tratar. Onde que essa pessoa está? Primeira coisa, né, que você precisa saber é que você não está tratando terapeuticamente a dependência do cigarro. Você está tratando, vai tratar terapeuticamente e vai avaliar, não é a dependência química, ou a dependência emocional, que seja do cigarro. É o problema que essa pessoa está sofrendo em que o consumo do cigarro, o contato com o cigarro, funciona para aliviar essa pressão. Então, a primeira coisa que você faria nesse exemplo é separar as coisas. Olha, quando você não fuma, o que acontece? Eu fico muito irritado, inquieto, fico ansioso. Então é a ansiedade. Essa ansiedade que aparece quando você não fuma, ou seja, é a ansiedade que faz você fumar. Nós vamos tratar a ansiedade, ou a inquietude, a raiva, seja o que for, a angústia, o que estiver por trás da dependência, tá? E em outra aula, em outro momento, eu reviso como ensino, reviso como identificar isso. Mas nesse exemplo aqui, só porque seria um exemplo menos típico. Você vai avaliar, fala, olha, você essa ansiedade que te faz fumar, ela é um incômodo ou ela é um sofrimento? Incomoda só assim ou realmente é algo que te faz sofrer? Faz sofrer. Se eu estiver sentindo aquela ansiedade, eu quero fumar. Eu não quero ter contato com aquilo. Aquilo me incomoda muito. Incomoda muito. Então não incomoda pouco, não. Incomoda muito, é um sofrimento. Você tem controle sobre isso? Você consegue simplesmente neutralizar mentalmente? Não, eu tenho que tomar remédio ou tenho que fazer alguma outra coisa. Eu tenho que fumar, por exemplo, só quando eu fumo que passa a vontade. Detalhe, não estamos falando apenas da dependência química, não, ok? Dependência emocional, de lá. Então eu tenho a caracterização de um transtorno, uma dependência química, uma dependência, um comportamento, um transtorno de dependência. Então, agora, se a pessoa, né, comenta diretamente assim, eu tenho, na verdade, depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico, enfim, uma crise de pânico, eu tenho muito medo, você só questiona diretamente, da mesma forma. Você tem... isso te incomoda ou isso te causa sofrimento? Mesmo que sejam conceitos mais abstratos, mas eles estão em pontos mais extremos de uma régua. Isso te incomoda ou te causa sofrimento? Não, sofrimento. Então não é desenvolvimento pessoal. Sofrimento, tá. Você tem controle sobre esse sofrimento? Você consegue, né, desviar mentalmente ali o foco e amenizar, né, sem usar recursos externos ali, você consegue amenizar. Não, eu tenho que me cortar para parar de sofrer, eu tenho que fazer... Opa, então tá caracterizando 3. Aí você termina de perguntar. Esse sofrimento ele aparece quando acontece algo que seja, né, justificável, aconteceu alguma coisa? Não, eu acordo assim. Do nada eu fico assim. Aconteceu uma coisinha pequena e eu reajo dessa forma enorme. Opa, caracterização de transtorno. Então, é fase 3. Tá? Ou se você quiser, também considerar essa dica. A grande maioria, na dúvida, é fase 3. Mas teste, né? Porque vale a pena dominar esse processo de identificar e aí sim direcionar, encaminhar o paciente para uma abordagem compatível para que os resultados, né, sejam rápidos e eficazes. Fechado? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.